Graça e paz, irmãos. Estamos muito bem, né? Mais uma vez, estamos aqui na nossa escola bíblica dominical. Conosco hoje a irmã Suzana. Beijo, bem-vinda, irmã Suzana. Obrigada, pastora. A graça e a paz a todos. Muito bem, né? Nós terminamos na última lição o livro Em Busca de Timóteo, hoje começando livro novo, né? Paulo Lucas aí, né? Nova temporada, né? Novos episódios. Talvez será tão sangrento, né? Agora a linguagem totalmente diferente, né? Sim. Mais teológica, né? O livro Conhecimento do Santo, do Toso. Só de ser do Toso a gente já sabe que é bom, né? Então espero que os irmãos leiam o livro, assistam as lições, tiram um bom proveito, né? E esse é o nosso objetivo, né? De trazer o conhecimento. E o livro já é sugestivo. O título é o Conhecimento do Santo. Ou seja, né, que nós possamos então, ter um entendimento realmente de quem é Deus. E nas primeiras lições a gente já vai, aliás, as duas primeiras já voltadas já para esse conhecimento, para depois aprofundar, né, nos atributos, e aí vai, né? É um passo de cada vez. Mas a lição do dia 4 de abril, né, de 2021, e o título é Por que devemos pensar corretamente sobre Deus? Né? Nós devemos pensar corretamente sobre Deus. Nós temos a tendência de pensar em Deus, mas aí na lição a gente vai ver que é um Deus conforme é o nosso pensamento. Não, e nós estávamos comentando aqui antes, né, pastora Deus, que o prefácio do livro já, né? Daria umas duas ou três lições. Duas ou três lições. Vamos dizer assim, Tozer bate forte, ele bate muito, conhecimento aprofundado de Deus. Então, como o senhor já falou, é outra linguagem e é muito bom para enriquecer a vida do crente. Às vezes a gente fala assim, mas não sou teólogo e tal, mas nós precisamos ter esse conhecimento, né? Sim. Até vamos ler agora Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ou seja, então Deus fala, né, através de Oséias que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E cada vez mais, né? Parece que foi escrito hoje, né? Cada texto da Bíblia a gente vê como está, né? O povo não está nem aí para conhecer Deus, para saber Deus, quem é Deus, a forma que Deus age, né? Quem é Deus, querem agir do seu jeito, querem fabricar um Deus conforme as suas vontades, as suas necessidades, suas paixões mundanas, e aí vai, né? E Deus não é esse fabricado por mãos ou por imaginação de ninguém. Não, e vamos ressaltar alguns termos ali, pastor, ó. O povo foi destruído porque faltou conhecimento, rejeitou o conhecimento e esqueceu da lei de Deus, ou seja, que também é o conhecimento de Deus. Quando nós fazemos ali, né, vamos dizer assim, uma comparação com o texto de Deuteronômio 6, que é ali aquele contexto quando Deus fala assim, ó nação de Israel, né, eu sou o único Deus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e tal. Nos versículos seguintes ele vai falar assim, ó, e ensinarás a teus filhos, né? Enquanto estiver caminhando, deitado, levantado, sentado, ou seja, o tempo todo. Então ali Deus já orientou como deveria fazer, né? Aí quando chega em Oséias, outros textos também, nós vamos ver ali, né? Deus asseverando sobre essa situação. Ou seja, o povo não fez conforme foi orientado e chegou nessa situação. É tão sério, a gente vê lá, a gente vai voltar lá em Salomão, né, o que ele pediu? Sabedoria. O que é sabedoria? Né? Agir, ter o conhecimento, mas aplicar esse conhecimento de forma sábia e corretamente. Né? Lógico, depois ele deu uma perdida porque ele faltou, né, colocar em prática a sabedoria que Deus havia dado para ele. E hoje, mais do que nunca, além de faltar conhecimento, falta sabedoria, e as pessoas não querem. Quando a gente insiste em ler a Bíblia e buscar conhecimento, não é que todo mundo vai se tornar pastor, todo mundo é o conhecimento em si que vai dar salvação, não é isso. Mas é para saber como é Deus, né? Sabemos, a salvação não entra nisso, né? Está totalmente fora de qualquer atitude nossa, ela vem de Deus, mas como que Deus salva? Por que Deus salvou? Por que Deus me chama?
né? Tudo isso, como é Deus, como Deus vai agir na nossa vida. Não é? Nós precisamos saber disso, porque daqui a pouco nós estamos adorando, entre aspas, um Deus que não é o verdadeiro Deus. Né? E isso é o grande perigo que nós vamos ver na lição de hoje. Né? Então, no ponto 1, a página 11, né, diz o seguinte: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Então, aí já é eu já dei um ponto, né? Então, o que nós pensamos de nós mesmos, né? O que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante de nós mesmos. Então, como que nós pensamos em Deus? Né? Um Deus soberano, não é? E aí segue: a adoração é elevada ou indigna na medida em que o adorador acalenta pensamentos altos ou baixos sobre Deus. Então aí vai determinar quem eu sou, né? As coisas mais importantes a respeito de mim mesmo é aquilo que eu penso sobre Deus. Se eu penso que Deus é um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus que me criou para glorificá-lo, um Deus que deu o seu Filho amado na cruz do Calvário para pagar os meus pecados, esse é uma pessoa que eu sou, amado por Deus, né, querido por Deus, criado por Deus, né, como a coroa da sua criação. Agora, se eu penso, né, coisas pequenas de Deus ou um Deus errado, eu sou uma pessoa, né, no mínimo desprezível. E aí, né, para passar para a Suzana, então, o que eu penso? Como que é os pensamentos meus sobre Deus? É um Deus eterno, soberano, extraordinário, inigualável, ou é um Deus que eu quero que esteja às minhas ordens? O senhor me fez lembrar um outro artigo, né? Eu e meus artigos, que eu li na revista Ultimato, que fala sobre essa geração atual de crentes. Né? Então ele fala ali que falta conhecimento da palavra de Deus. Ali falta, ele usou o termo assim, ó, falta bereanismo na vida dos crentes atuais, né? Para quem não recorda, bereanismo, os de Bereia, que examinava lá quando Paulo estava pregando, examinava lá se era realmente aquilo que estava nas Escrituras. Exatamente. E falta aquele desejo mesmo, assim, ardente no coração de conhecer as Escrituras. Então, como falta tudo isso, né? Hoje as igrejas estão cheias de crentes, né? Como diz o pastor João, crentes Nutella. Aí, pastora Delas, quando nós olhamos ali no sentido original da palavra conhecer, ela está relacionada a relacionamento. Não é só um conhecimento teórico, mas relacionamento. Né? Então, quando Deus conclama seu povo, né, a conhecer, né, ter um conhecimento dele, ele está chamando o povo para conhecer, né, nas Escrituras, porque para eu ter um relacionamento correto com Deus, eu tenho que ter um padrão que Deus colocou. Está ali nas Escrituras. Como que eu me relaciono com ele? E Deus faz, né, essa chamada ao povo. Mas, infelizmente, temos muitos crentes Nutelas que se encaixam ali, né, no adorador que acalenta pensamentos baixos sobre Deus. Ele não conhece o Deus que ele diz que adora. Quando você vai com relacionamento, lembra daquele ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal junto, né? Então, com Deus, você vai ter que, né, comer sal junto com Deus o resto da vida, para tentar conhecê-lo, estar presente junto com Deus, ouvir a voz de Deus. Eu costumo falar sempre, falar com Deus às vezes é fácil, agora ouvir o que Deus está falando, ouvir a voz dele, então esse é fruto de relacionamento. E quando eu ouço a voz de Deus, eu conheço esse Deus. Aí eu vou ter pensamentos altos sobre Deus. E lembrando, não é que eu vou dar conta de pensar tudo exatamente como Deus é. Mas se eu não pensar num Deus que é, né, assim, digamos, é que existe essa flexão, essa palavra impensável, né? Assim, que é um Deus que está muito além da nossa capacidade de entendê-lo, mas eu preciso, né, se eu conhecer, eu vou, cada vez que eu mais conhecer Deus, vou entender que ele ainda é muito maior ainda do que eu penso sobre ele. Agora, se eu penso num Deus baixo, raso ali, que, né, cabe na minha mão, ou cabe dentro de uma caixinha que eu vou guardá-lo ali, né, então não é o Deus soberano, eterno, Deus verdadeiro. É qualquer outro Deus aí, menos, né, o verdadeiro, né? Menos o Deus único, verdadeiro, né? Um Deus, digamos assim, um Deus com D minúsculo, né? Um Deus bem fajuto. Não, e fechando a minha parte nesse tópico, pastor, funciona assim. Se eu não tenho conhecimento de Deus, eu não conheço Deus, então eu não reconheço a presença divina. Se eu não reconheço a presença divina, eu não tenho reverência.
Se eu não tenho reverência, eu não tenho também espírito de adoração, eu também não tenho fruto do Espírito, então não existe, não tem, né? E se eu não reconheço tudo isso, eu não tenho salvação. Não tem. Porque se eu não reconheço Jesus Cristo como um Deus soberano, né? Nosso Senhor e Salvador, que entregou na cruz do Calvário para nos salvar, eu não conheço e automaticamente não adoro, e né, não fui escolhido por ele, não sou salvo. No ponto 2, na página 12, né? Nossa concepção verdadeira sobre Deus pode estar soterrada sob o entulho de noções religiosas convencionais e pode ser necessária uma busca vigorosa e inteligente para que ela possa ser desenterrada e exposta. Ou seja, então às vezes nossa concepção, nosso conhecimento, o nosso entendimento de Deus às vezes está soterrado, está debaixo de um monte de entulho e de noções, né, religiosas convencionais, aquilo que me agrada, aquilo que ficou comum, algo muito simples, e não é, né? Todos os grandes teólogos aí que escrevem bons livros e fazem comentários de Bíblia sempre falam que a compreensão de Deus nunca é simplista. Às vezes nós tentamos usar exemplos um pouco mais, digamos, mais simples, mais comuns, mas não é na intenção de torná-lo simplista, que nunca foi. Às vezes nós precisamos de usar de algumas explicações mais, digamos assim, mais conhecidas, porque é necessário. Se faz necessário porque é algo visível, né? E aí depois para frente nós vamos ter mais explicações sobre isso, mas por enquanto quero me ater a isso, de que às vezes se torna necessário, né? Mas não é essa coisa tão simples, que me convém, né, que, como ele diz aí, o autor todo fala, de noções religiosas convencionais. Aquilo comum do dia a dia, se tornou algo assim, corriqueiro, e não é. Outro texto, pastor, que retrata bem isso aí, é quando Jesus está ali naquele contexto com os saduceus, se eu não me engano, Mateus 20, 22. Aí quando Jesus fala assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os saduceus, né, ele vem ali da classe de sacerdotes, então eles conheciam, né, as Escrituras, o Pentateuco, sendo mais específica. Mas as Escrituras, né, da época. Isso, não, é porque já tinha também, né, os profetas, alguns profetas e tal, isso. Não, mas eles conheciam profetas, conheciam todos. Mas eles, né, focavam, né, naquilo que interessava. Quem tinha autoridade para eles era o Pentateuco. Então, quando Cristo fala com eles ali que errais, eles tinham conhecimento teórico. Né? Mas como diz ali no texto, ó, estava sobre o entulho de noções religiosas. E quantas vezes nós hoje, pastor, nós estamos ali, a nossa vida espiritual, como o senhor falou, está, né, embaixo desses entulhos, temos uma vida espiritual vazia e desprovida de verdadeira adoração, de verdadeiro relacionamento com Deus. E aí a gente aqui volta a insistir, o fato de você vir todos os cultos, todos os trabalhos da igreja, né, ainda que agora, né, você nem vem à igreja, de casa você participa tudo, né, faz todas, digamos, entre aspas, faz todas as atividades da igreja, produz neste tempo, né, mesmo que online, não quer dizer que a pessoa tenha a noção correta de quem é Deus. Talvez está naquilo, desencargo de consciência, ou se torne só um ato religioso, né, digamos assim, de frequentar, mas eu gosto de usar o exemplo de vir à igreja. Aí a pessoa vem todos os domingos, todos os cultos e tal, mas aquilo é só digamos assim, é só para bater ponto, né? Não é? É só aquele ato de religioso de ir, mas ainda não tem esse conhecimento, né? Você ainda está debaixo de um monte de entulho aí ao conhecimento, ao entendimento, e às vezes precisa, né? E o Tozer, né, autor e tanto, vai muito para o estado intelectual de uma busca vigorosa e inteligente. Quer dizer, não é por entendimento, não é por nenhum intelecto humano que vamos entender Deus, mas Deus nos dá essa condição também. Sim. Aí havia aquelas pessoas, há uns anos atrás, né, lá para até a década de 80, ainda era comum falar que pastor e policial eram aquelas pessoas que não tinham coragem de trabalhar nem de estudar. Ou ia ser pastor, ou ia ser polícia, que não precisava estudar nem trabalhar. Ele ficava de boa. Tá, mas hoje acabou. Esse negócio não funciona. Era uma visão totalmente errada. O inimigo trabalhava bem nesse ponto, mas nunca funcionou esse negócio de não ter. Hoje precisa sim de ter este conhecimento, agir com inteligência e lógico, né, como você citou bem o texto lá de Mateus,
também tem o poder que vem do alto. Mas isso se aplica muito quando nós agimos com inteligência. E agir com inteligência não quer dizer necessariamente que a pessoa precisa ter uma graduação, pós-graduação ou um mestrado, doutorado, né? Na simplicidade, ela também age com inteligência. Sim. Ponto 3, na página 13, que diz o seguinte: o homem que alcança uma crença correta sobre Deus está livre. Agora eu gostei muito desse negócio aí, ó, de 10 mil problemas temporais. Só da pancada só, já está livre de 10 mil problemas temporais, pois passa a enxergar que estes têm a ver com questões que, na pior das hipóteses, não lhe dizem respeito, exceto por um tempo limitado. Ou seja, né, quando nós alcançamos uma crença ou um entendimento, o crer em Deus de forma correta, né, livra de cara já na pancada só 10 mil problemas temporais. E as pessoas gostam de se apegar a problemas temporais, né? Ou problemas reais e às vezes até inventados, né? Costumo falar, às vezes o meu pastor João conversa sobre isso, às vezes há muito mais problemas criados, fabricados pelas próprias imaginações das pessoas do que problemas reais, né? E tudo por falta, né, de ter uma crença correta sobre Deus. Pastora, em poucas palavras, eu vou colocar aquela parte de Paulo em Romanos, quando ele fala assim, né? Ele está ali falando, né, sobre, ele, como diz, ele não faz o que ele quer e acaba e tal. Aí ele fala assim, finaliza: oh, profundidade das riquezas, que bom, né, que temos Jesus, que bom que temos Cristo, né, o mistério que Deus enviou a nós e tal. O homem que alcança a crença correta sobre Deus, então o fato de conhecer o Evangelho, o fato de ter um relacionamento com Cristo, né, já traz esse, vamos dizer assim, esse alívio ali, né, nessa situação. Eu sei que eu sou falha, eu sei que por mais que eu conheça, que eu busque as Escrituras, por mais que eu busque ali ter uma vida santificada, né, não serei perfeita, mas o meu alívio é saber que eu tenho Cristo Jesus que me justificou. Então se faz necessário então, essa crença correta aí, né? E a gente vê a cadência, a sequência dos pontos que vai, tudo passa pelo conhecimento. Sim. De quando a gente conhece Deus, só vou ter uma crença correta. Não é que não tem crença, né? O problema hoje não é não ter crença. Que crença, digamos assim, que 99% das pessoas têm crença, e crença é crer em algo, buscar uma religião, mas é a crença correta sobre Deus, né? Não é só ter uma crença, né? Crença, como eu disse, a maioria esmagadora das pessoas tem, mas de uma forma equivocada. E já no ponto 4, na página 14, o Evangelho é capaz de aliviar a mente desse peso destruidor. Quando ele fala lá anteriormente, né, para quem lê o livro vai perceber que vem um peso muito grande quando a gente pensa e às vezes não compreende quem é Deus. E aí na sequência ele fala, né, o Evangelho é capaz de aliviar a mente desse peso destruidor, trocar cinzas por beleza e o espírito de opressão por vestes de louvor. Porém, a não ser que o peso deste fardo seja percebido, é impossível que o Evangelho signifique algo para o homem. Até que ele veja Deus exaltado nas alturas, não haverá lamento ou fardo. Visões rasteiras de Deus destroem o Evangelho para quem as possui. Então, ele fala que o Evangelho é capaz, né, de aliviar a mente de peso destruidor. Então, quando as pessoas estão com peso muito grande sobre si, de quem é Deus, de como servir a Deus, de que forma vai fazer, o Evangelho é capaz de aliviar. Então, Jesus Cristo veio justamente para isso, né, para trazer essa boa nova, né, que é o Evangelho. Né? A gente vê, o autor escreve lá que as boas novas lá no Império Romano era tipo como o Evangelho, era no grego, no romano. Então o Evangelho, isso é a boa nova. Então ele vai trazer tudo isso, vai trazer um alívio para a mente das pessoas. Vai trocar, né? Eu gostei disso, é até romântico, né? Trocar cinzas por beleza e o espírito de opressão por vestes de louvor. Então o pastor João gosta muito de usar esses termos aí, né? De vestes de louvor, na adoração, no momento do louvor. Então isso é o Evangelho que vai trazer. E eu volto no mesmo ponto de sempre.
Como que a pessoa vai ter esse entendimento se ela não lê o Evangelho? Se ela não tem conhecimento da palavra de Deus? Essas boas novas que traz alívio um tempo, né? Para tempos, né? Quando a maioria dos autores fala tempos, quer dizer os séculos que se seguem, né? E para este tempo que nós vivemos, tão terrível, mas outros viveram tempos difíceis, né? De outra forma, mas com o mesmo peso de hoje. E enquanto não se perceber esse fardo, ou seja, enquanto não se for apercebido da pessoa esse fardo do pecado, de tudo sobre ela é normal, né? Às vezes as pessoas aí, usando as palavras do Evangelho, casam, se dão casamento e compram e vendem. A vida segue. Né? E a vida segue e continua, não está nem aí, né? Como nos hoje, né? Às vezes tem tanta gente com medo de morrer de Covid e a maioria, né? Quer estar aí nas baladas como se tivesse existindo nada. Ou seja, não sentir o peso do fardo que traz o pecado e tudo isso. E aí quando a gente percebe isso, ao mesmo tempo Deus nos concede essa maravilha que é a palavra de Deus. E né, o último parágrafo, o último ponto ali, quando as pessoas têm visões rasteiras de Deus, né, elas destroem o Evangelho, destrói o Evangelho para quem as possui. Ou seja, para quem tem essas visões rasteiras de Deus, né, não vai adiantar nada, né? O Evangelho é destruído por esses pensamentos, ou seja, não resolve nada. Pastor, esse tópico, todo ele, é uma sinopse do livro O Peregrino, de John Bunyan. Eu olho para esse tópico e eu vejo toda a história do livro ali. E quando nós lemos também, né, a carta de Paulo aos Romanos, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 8, né, que mostra ali a realidade humana, a realidade do estado caído humano, e aí vai falar da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, que Deus fez para alcançar, né, para resgatar a alma humana. E sem coração quebrantado, igual o senhor falou, sem reconhecimento do seu estado real, que somos merecedores do inferno, né? Somos merecedores, como diz, da punição de Deus pelos nossos pecados. Se não fosse a mão de Deus sobre as nossas vidas, nós estaríamos mais ainda afundados nas nossas iniquidades, como isso é relatado na carta aos Romanos. Então, somente pelo coração quebrantado, pelo reconhecimento do ser humano decaído e pecador, né, que, como diz, carece da graça e da misericórdia de Deus, é que eu tenho condições de olhar para o alto e reconhecer um Deus soberano, maravilhoso, que me tirou, né, do reino de trevas para o reino de luz. Então, daí, vê que a gente os pontos, na sequência, tudo vai explicando, né, que nós... o último aí que eu disse, visões rasteiras. Tem muita gente que tem a visão rasteira sobre Deus. Quando fala rasteira, é lá embaixo, né? Sim, o ser humano é elevado, né, pastor? E aí é quando tem uma visão muito rasteira de quem é Deus. Como que vai ter uma visão tão rasteira de Deus, da grandiosidade que é Deus, e ainda espera de Deus alguma coisa? Não tem como, né? No ponto 5 da página 15, né, a essência da idolatria é acalentar pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. Ela começa na mente e pode estar presente sem que ocorra qualquer ato visível de adoração. Há uns anos atrás, né, quando a gente falo a gente, né, eu quero dizer eu. E a maioria das pessoas tinha a compreensão de que idolatria era só estar ajoelhado ou venerar uma imagem, adorar uma imagem. Eles gostam de falar venerar, mas é a mesma coisa, né? Se a gente for procurar lá no dicionário, lá, veneração é adoração. Então, era só uma imagem, alguma imagem que era idolatria, mas não é, né? A gente vai entender que todo pensamento indigno de quem é Deus, algo que ele não é, né? E já é idolatria. Ou seja, nós tentarmos fabricar um Deus na nossa mente. Pensar, o simples fato de pensar em Deus de forma errada já é idolatria. Porque ele é tão santo, tão glorioso, que o simples fato de eu pensar de forma indigna do que ele não é, já é idolatria. Sim. Aquele serzinho, né, que a gente falou uma vez em lições passadas, o rei que habita em mim, né, ele quer destronar Deus, né, o tempo todo. Ele quer a glória de Deus, ele quer, né, se autoexaltar. Então, quando
eu coloco, vamos dizer assim, Deus numa caixinha, eu estou limitando ele às minhas condições. Eu quero um Deus que atenda aos meus desejos conforme a minha necessidade. Normalmente temos dificuldade de falar da ira de Deus, do juízo de Deus. A gente prefere falar do amor de Deus, da misericórdia, da graça, né? Nós vamos estudar todos esses atributos aqui. Mas nós fazemos esses ídolos quando eu quero um Deus, né, que seja misericordioso, gracioso, que atenda às minhas necessidades, que perdoe todos os meus pecados. Ele perdoa em nome de Jesus, mas ele também tem os demais atributos. Não podemos diminuir a sua majestade, a sua perfeição. E é complicado para o ser humano, pastor, entender isso, porque, como diz, nós temos o eu, que é difícil ser mortificado todos os dias. É somente pela graça de Deus. Talvez um dos grandes erros das pessoas querer um Deus que atenda às suas necessidades imediatistas, né? Aqui agora, né? Mais do que nunca agora, nessa época de pandemia, né? Vai na parte de saúde, né? E outros querem na parte de dinheiro, e raras pessoas que querem ele para a eternidade, né? Realmente o que Deus quer, né? Deus está muito preocupado com este tempo nosso aqui agora, né? Que agora é só algo passageiro, né? O que ele queria sempre falou para Abraão, Isaac, Jacó, que eles eram peregrinos, para entender que aqui nesse terra é passageiro, são os peregrinos, não né? A verdadeira morada é a eternidade junto com ele, né? E as pessoas agem de forma que aqui fosse o ápice da vida com Deus, né? E querem que Deus, né, os cerquem de todos os cuidados, né? De tudo, todos os cuidados. Só bênçãos, né, pastor? Só bênçãos, né? Não quero Deus da bênção, aquilo que a gente cansa de falar aí, mas é verdadeiro, né? Aqueles jargões que a gente usa, mas é muito bom para explicar. Então, cuidado com o que você pensa sobre Deus, as suas reais necessidades. Né, a necessidade maior nossa, né, o maior desejo nosso, e isso e é dom de Deus, que é a salvação. Sim. Aí o restante aí, né, saúde e dinheiro, vai vir ou não vir, né, não é o mais importante. É lógico que Deus é tão bom, né, que Ele nos dá tudo isso, né, e nós vamos pensar num Deus sim, de amor, extremo amor, mas um Deus de justiça, né, que não tem o justo por pecador e não o inocente, né, ou no inocente por culpado, nem o culpado por inocente. É um Deus justo, né, e justo não vai nos tratar nem mais, nem menos do que nós realmente somos, né, e só somos salvos pela sua infinita graça, sua misericórdia. Mas nós devemos pensar sim de Deus aquilo que Ele é, corretamente. Não sabe? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar se orientar, né? Tem pastores, tem líderes justamente para isso, para ajudar a desenvolver esse pensamento realmente sim, de quem é Deus. Senão vai ficar aí tendo um Deus fabricado pela sua imaginação. E aí, lembrando, só para fechar esse ponto, que jamais daremos conta, na maior que seja a nossa imaginação, jamais chegaremos pelo menos perto do que realmente é Deus. Então não tente buscar a sua imaginação. Busque realmente que Deus te dê uma, digamos assim, uma compreensão do que Ele é. Verdade. Na página 16, o ponto 6, agora falando sobre a igreja, a obrigação mais relevante da igreja cristã hoje em dia é purificar e elevar seu conceito de Deus até que este se torne novamente digno do Altíssimo e da própria igreja. Então a responsabilidade, né, da igreja cristã hoje é de tentar levar as pessoas a crer nesse Deus eterno, soberano. E nem eu posso falar que, graças a Deus, a nossa igreja, que é a Igreja Batista Nacional Ebenezer, tem feito esse trabalho há muito tempo, né? E lembro lá, sei lá, né, quantos anos, uns 11 anos talvez, igual o pastor João, nós vimos orávamos aqui, e as pessoas que vinham nas orações das 6 horas, aí o pastor a direção por um bom período da oração não era por quantidade, e sim por qualidade. Pessoas que viriam, ou as que estavam aqui, ter esse conhecimento de quem é Deus, né? Ou seja, nós orávamos por isso, e automaticamente a partir daquilo a igreja começou a crescer em número também, né? Então Deus quer mais do que números, Deus quer qualidade, quer pessoas que vêm ter esse conceito de quem é Deus,
de que Ele é eterno, soberano, o Deus, realmente o Deus vivo. O conceito de quem é Deus, pastor, ele é apresentado através do evangelho puro, né? Nós falamos muito do evangelho diluído, né? No outro livro que nós estudamos, de John MacArthur. E o evangelho puro, hoje em dia, ele não é interessante para muitas igrejas, né? Já tratamos disso aqui. Né? Inclusive, por exemplo, se as pessoas pudessem, eles colocariam lá naquele versículo, Romanos 8, 28, porque todas as coisas boas cooperam para o bem, né? Colocariam lá bem frisado as coisas boas, né? Porque as pessoas não querem entender que as coisas ruins aos nossos olhos também faz parte, né? E às vezes é melhor para nós. E é o que nos ensina, né, pastor? Quando nós lemos ali no livro, se eu não me engano, A Igreja Desviada, de Charles Swindoll, se eu não me engano é esse nome, ele fala ali que as igrejas foram corrompendo aos poucos o Evangelho de Cristo. E não foi uma coisa assim de uma vez, foi aos poucos. Com isso, as igrejas também foram corrompidas. E elas foram, né, vamos dizer assim, desmoronando, foram caindo da fé original, foram produzindo crentes Nutella que nós falamos hoje. Então, a obrigação da igreja cristã, né, é purificar e elevar o conceito de Deus. O conceito de Deus, ele é colocado ali nas Escrituras. E se a igreja é séria e trata as Escrituras com seriedade, o conceito correto de Deus, ele é apresentado para a igreja, para o corpo de Cristo. Eu fico pensando, estava pensando hoje nesse ponto aí, se Jesus Cristo chegasse hoje e fosse pregar numa praça lotada, um desses cultos aí de operações, de milagres e de bênçãos e tanta coisa, acho que o povo não resistiria, iria embora. Né? Não ia aguentar as palavras dele. João Batista, então, começava a chegar lá e chamar o povo de raça de víbora, o povo ia vazar. Por quê? Porque não tem esse conceito de Deus. Porque a igreja fabrica pessoas, né? Hoje não é nem evangelho mais, é coach, né? Aí, né, pastores mais lá, treinados para ser coach, para encher. E aí, se a gente for procurar na internet, tem cursos e mais cursos de como encher a igreja. E consegue, né? As pessoas são treinadas e vai encher. Porque não é o evangelho, não é esse conceito do Deus verdadeiro, né? Então as pessoas vão. Aí quando chega a deparar com a igreja, onde dá a pancada, né? Falar firme, as pessoas vazam porque não quer falar sobre Deus, esse Deus de justiça, esse Deus que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, todas, né? E lembro lá de Israel, né? Nunca canso, é o meu exemplo clássico aí para tudo, né? De Israel, né? Quando Israel estava achando que estava bom, que Deus, né, era um deusinho qualquer, que buscava Deus ídolos lá, tanto vai nas tarotes, e aí vai os deuses lá, esqueci, queria citar o nome de um, Moloque, aí vai, né? Só alguns aí. E Deus dava uma rasteira neles, aí eles lembravam que tem um Deus vivo, né? O Deus Senhor dos exércitos, né? Aí Deus, como né, eterna misericórdia, voltava, ajudava eles e eles prevaleciam novamente e eram prósperos e tudo mais. As pessoas querem ser prósperas com Deus fajuto, um Deus mentiroso. É incrível, né? Elas estão sendo prósperas, né, pelo diabo, sei lá quem, mas não pelo Deus verdadeiro, que só prospera quando está voltado para esse Deus verdadeiro. Em Apocalipse fala, né, que Cristo lá no dia, né, da sua segunda vinda e tal, ele falará, né, para alguns ali, né, afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E a palavra conhecer ali nunca vos conheci, nunca tive relacionamento com vocês, vocês nunca tiveram relacionamento comigo. É sério, né? É sério, precisa conhecer as Escrituras, precisa ter um relacionamento com Deus, correto com Deus, está ali baseado, amparado na palavra dele. Ele já deixou ali a forma que ele quer ser reconhecido, adorado, servido, e temos simplesmente que ler, aprender, buscar, né? E ter um relacionamento. Então, para fechar, eu estou lembrando, como igreja, mas não é só pastores e líderes. Não a mesmo. Igreja são todas as pessoas. Fazer parte da nossa obrigação de igreja, né, como corpo de Cristo, todos, de estar buscando Deus verdadeiramente como Ele é e como Ele quer que nós sejamos. Não espere só os pastores, espere só os líderes aí, né, tentar fazer essa igreja, senão não vai dar certo. Né? Estamos todos nós. Né? Então, é isso, né? Chegamos ao final de mais uma lição. Espero que vocês aproveitem bem, né? Tenha, né, um conhecimento de quem é Deus. Amém. Suzana, suas considerações?
Não, foi muito bom, pastor. Já deu para ver que o livro, né, o conteúdo, a linguagem é diferenciada, é muito bom, faz nossos corações arder e buscar, querer conhecer mais do Deus verdadeiro e servi-lo da forma que lhe agrada. A graça e a paz, pastora Deus. Graça e a graça e a paz. paz a todos.